Dar graças a Deus por esse momento precioso que nós temos de ajuntar a igreja, os nossos amigos, para ouvir da palavra. Hoje é um assunto muito gostoso, que eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais apaixonado, né? Carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Diz assim o texto da palavra de Deus: Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, principalmente pelo privilégio de falar da sua palavra, a todos nós que estamos aqui, de poder ouvir da sua palavra. Ficamos imensamente gratos por aquilo que o Senhor fez por nós, mediante estes poucos versículos da tua palavra. Nós queremos assim lhe agradecer, e não somente neste momento, mas também com a nossa vida, para este fim. Abençoe a tua palavra, para que ela pudesse falar com todos que estão aqui, Senhor nosso Deus. É o que te rogamos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós demos o título para esta mensagem: Ações de graças, pela graça de Deus. Ou seja, nós estamos falando de agradecimentos a Deus pelo que Ele fez por nós. Ação de graças pela graça de Deus é isto, tá bom? E nós vamos de maneira mais clara poder entender, dentro desses poucos versículos, o que Deus fez por nós, o que Ele deseja fazer na vida do homem, da mulher, do jovem, do garoto, do menino, tá certo? Então, o nosso objetivo é mostrar isso, que nós devemos dar graças a Deus sem cessar, pela graça que nos foi dada. O nosso versículo 26, nós vamos mais uma vez. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Nós estamos falando aqui, irmãos, da maneira de Deus agir. Esta ação que nós estamos vendo no versículo 26 é o que Deus faz, é o que Deus fez, é o que Deus faz. Nós estamos falando então da maneira de Deus agir. Está ilustrado aqui neste primeiro versículo, através das pessoas que Ele chamou para ter comunhão com Ele. É o modo dele isso daqui, não é o modo do homem, não é o nosso modo, é o modo dele. O que dá a entender aqui, meus amados irmãos, é que o crer no Evangelho, tanto para judeu como para o grego, ou tanto para o judeu como para o gentil,
vê-se claramente que isso acontece diante da vontade de Deus. Vê-se claramente que isso é uma decisão de Deus na vida do homem. Eu, sinceramente, não tenho nenhum problema para aceitar isso na minha vida. De que Deus foi lá me buscar para me salvar. Tudo começa com o nosso pai, Adão. Lembra da história de Adão, irmãos? Adão desobedeceu a Deus, a Bíblia conta uma desobediência. Não fala que ele teve os pecados que eu tenho. Uma desobediência. E o homem, por conta disso, se escondeu de Deus. E quando nós encontramos no livro de Gênesis que Deus vem para procurar Adão, 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 onde estás? É porque ele está escondido, é porque Adão estava sem coragem de voltar para Deus. Agora, um homem que tem, vamos chamar assim, de um pecado, porque Adão foi feito sem pecado, irmãos. Adão não é igual eu e você. Um homem que tem um pecado, já teve toda essa complicação para chegar e esperar, Deus passa na viração do dia, eu vou esperá-lo para contar para ele. Imagine eu e você, que nascemos em pecado. O salmista Davi, o rei Davi, disse que em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, minha mãe já era pecadora quando eu nasci. E assim sucessivamente na nossa escala. Então eu não tenho nenhum problema para achar que Deus nos chamou para servir a Ele. Irmãos, eu vou contar uma história para vocês. Talvez já tenha contado, mas eu faço questão de contar novamente. Eu sou filho de crentes, tá bom? Viu, jovenzinhos? Eu gosto muito deles aqui na frente, porque eu enxergo até ali, ó. Até ali eu estou enxergando bem. Eu sou filho de crente. Talvez vocês sejam também. É certo que são também, né? Mas eu vou contar outro segredo para vocês. Quando eu fiquei de uma idade assim, que eu achei que eu já era homem, sabe o que eu fiz? Eu fui embora da igreja. Quando eu achei que eu tomava conta da minha vida, eu fui embora da igreja. A grande maioria já sabe, mas um dos motivos que me fez voltar para a igreja foi porque eu namorava essa morena ali. E ela começou a vir para a igreja e eu achei que eu deveria vir também. Meu interesse não era novamente em Deus. Eu só estou lembrando de Adão que fugiu de Deus, viu, irmãos? Eu vim para a igreja novamente não é porque meus pais criam e eu achei que eles estavam certos. Ou porque eu achei a palavra de Deus bonita. Eu vim por causa daquela morena. E Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Com toda a nossa fraqueza, com toda a minha rebeldia, Deus fez isso comigo. Mas eu ainda não contei tudo para vocês. Quando chegou no meio do caminho, andando com o povo de Deus, eu achei que não era meu lugar dentro da igreja. E voltei novamente lá para o mundo, irmãos. Sabe o que Deus fez? Ele foi lá novamente me chamar para fazer parte do seu povo. Então o que nós estamos vendo aqui, eu não tenho nenhum problema para aceitar. Quando nós falamos de chamados por Deus, de eleitos por Deus, eu me considero um eleito por Deus. E sabe o que mais, para acabar a minha história, porque eu não terminei? Eu vejo Romanos 7, capítulo 7, diariamente na minha vida. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este faço. Então, se eu vim para servir a Deus, foi porque Ele me chamou. Se eu estou aqui perseverando, é porque Ele tem cuidado de mim. A Bíblia diz que Ele amou Israel. Por quê?
Alguém pode me ajudar? É porque ele amou e acabou. Israel é muito parecido comigo, decepcionou a Deus muitas vezes, e ele continua amando Israel. Então eu não tenho nenhum problema para aceitar isso. Nós estamos falando desse versículo 26, irmãos, que Deus, pela sua escolha, Ele deseja, pela sua graça, que estes improváveis, não sei se você ligou o texto 26, pela sua graça, esses improváveis façam parte do seu povo. 26, porque bem vedes, irmãos, que a vossa vocação, porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, nem os poderosos, nem os nobres que são chamados. Simplesmente assim, meus irmãos. Deus simplesmente foi lá para procurar aqueles que são simples. Nós vamos ver melhor aqui, vocês já ouviram o texto. Eu fiquei pensando, se ele não chamou muitos nobres, poderosos e sábios, pensa no nível das suas igrejas em todo o tempo. Parou para pensar isso? Isso me chamou a atenção. O nível social, cultural do seu povo, da sua igreja em todo o tempo. A igreja de Cristo é feita de pessoas simples. Em todos os tempos nós podemos ver pessoas simples. Talvez você pergunte, mas aí isso daí está certo? A minha resposta é, e daí, se o Senhor quer fazer assim? É a vontade dele, simplesmente isto. Lembram do profeta, quando o Senhor Deus disse, desça lá no oleiro, que eu vou falar contigo. E ele foi. Chegou lá, a Bíblia diz que o vaso que o oleiro fazia, parece que não ficou do jeito do agrado dele, e ele quebrou. É assim. E fez um novo vaso. É assim. O material, é ele quem manda. O material é sempre, mas ele fez um vaso novo. Consegue entender isso, irmão? Ele diz que não são muitos os sábios. Ele está falando da classe intelectual, filosófica, né? Na igreja de Corinto já tinha alguma coisa parecida com isto. No mundo tem isso daí. Ele diz também que não são muitos os poderosos. Ele está falando de políticos, porque a gente conhece muito bem esses, né? Industriais, fazendeiros, não sei quem é que você chama de poderoso. E ele fala também que não são muitos os nobres, os de boa família, os da alta sociedade. Não são estes, irmãos, é assim que Deus fez e acabou. E interessante que o homem quer ser rico. É o maior gosto do homem é ser rico, seja ele quem for. Já parou para pensar isso? Deus chamou os simples, mas os simples querem ser ricos. Só para a gente concluir sobre esse versículo 26, lembram das palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia?
capítulo 3, verso 17. Porque dizes: sou rico e não tenho falta de nada. 18. Eu digo que vocês devem comprar de mim. E assim por diante. Então, a riqueza é perigosa. Nobres, poderosos e sábios não foram chamados, ou não tanto. É isso que eu quero trazer para a gente, irmãos. Verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Está entendendo? Ele está mostrando 5 classes das quais muitos são chamados. 5 classes, irmãos. E quando a gente observa a lista, nós ficamos impressionados com a graça de Deus. O que é que Deus fez? Em outras palavras, muito para frente? Não, você espera lá, não vai agora não. Rico, porque quer comprar o melhor lugar? Não, espera aí, dá um tempinho. Nobres, de família, que todo mundo chega, o doutor chegou. Não, dá um tempinho, viu, doutor? Nós ficamos impressionados com o que Deus fez, irmãos. Nós devemos ficar impressionados. Não foi porque nós somos bonitinhos. Pelo contrário. Se você olhar daí, você vai dizer: coitado desse. Não ia. Deus não ia perder tempo com ele, conforme a história que ele contou. E continua perdendo tempo com ele. Não é porque nós somos bonitinhos. É maravilhoso da gente ver isso, irmãos. Deus tem salvado aqueles que, aos olhos do mundo, são loucos, fracos, desprezados, vis, os que não são. E mais uma vez eu digo: e o homem quer ser rico. Isso é totalmente contrário às opiniões dos homens deste mundo. Tá? Isto que nós estamos falando está contrário ao que o homem pensa. Onde sabedoria, poder, posição, prestígio são tão importantes nesse mundo. Não cabe na cabeça do homem. Vocês lembram do nosso estudo passado? Volte um pouquinho, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O mundo não entende isto. O mundo pensa que se ele comprar 1000 cestas básicas no Natal, equivale. O mundo pensa que por ele ser famoso ou não sei o quê, porque ele tem direito de entrar na presença de Deus.
Mas as Escrituras estão dizendo assim, que ele escolheu as coisas loucas. E quando ele fala de louco, ele está falando de pessoas que não pertencem à classe dos intelectuais. Ele escolheu também as coisas fracas, indica aqueles que não têm nenhuma influência no mundo. Não tem força nenhuma, coitado. Quando ele fala de as coisas vis, se refere a nascimento aqui, de nascimento humilde, talvez escravos, irmãos. Talvez na igreja de Corinto tivesse muitos escravos, porque nesta época havia muitos escravos. Quando ele fala as desprezíveis, são aqueles tratados como insignificantes. Quando ele fala das coisas que não são aqueles que são considerados como pessoas totalmente sem importância, de uma classe tão baixa aos olhos da sociedade, que essas pessoas nem existem. Pois foi justamente estes que Deus escolheu. É só a palavra que diz. Estes escutam a promessa de Deus, porque o homem de boa vida, ele vai querer Salvador para quê, só? Porque Deus vai te levar para um caminho melhor. Com o meu dinheiro eu vou no caminho que eu quero. Consegue entender? E estas pessoas humildes clamam por um lugar especial nesta vida. Não estou dizendo que ser pobre é caminho para a salvação, tá bom? Não entenda assim. Mas eu estou falando de escutar o rogo de Deus, o chamado de Deus. Então, irmãos, pela escolha de tais pessoas, Deus simplesmente está rejeitando aquelas que acham que são alguma coisa nesse mundo. Tá bom? Deus simplesmente rejeita o homem que acha que é alguma coisa, ou que ele tem alguma coisa. Então, com esta escolha, Deus destrói o orgulho desse homem, dizendo que não é assim. Para quê? Para que ninguém se glorie diante dele. Verso 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Vamos imaginar o seguinte: nós vamos todos para o céu. E nós vamos chegar lá e vamos dizer: por Jesus nós viemos para o céu, viu? Olha, se não fosse Deus, imagina o rico. O que ele vai dizer? Mas eu não, eu vim orgulhoso. Eu vim porque eu comprei, ou eu não sei o que, e nós vamos ficar todo bobo. Você vê, todo mundo veio por Jesus, aquele dali veio porque ele tinha dinheiro, ou veio porque ele pagou indulgências, né? Ou veio, sei lá por quê, porque ele era muito famoso, conversou com São Pedro. Não são assim as piadas? Falou com São Pedro estava na porta, ele já conversou, passou um mel na boca de São Pedro. São as piadas por aí. E Deus está dizendo: ninguém vai se gloriar no céu. Todo mundo vai dizer: eu vim por causa da misericórdia de Deus. Fácil assim de entender, irmãos. Por isso não sei como que você vai se apresentar diante de Deus, viu? Espero que seja por Cristo, porque é o único modo de chegar lá e de entrar para dentro, viu? Eu vim porque eu era amigo do pastor, porque eu era... Esquece isso, isso é Brasil, isso é mundão que nós estamos vivendo, tá? É interessante como que são as coisas. A gente convive com pessoas ali, está na época da política, né?
não sei quem foi lá. E eu já falei, é assim que tem que funcionar, viu? Me arruma isso, me arruma aquilo. E a gente às vezes vai para o dia de Cristo pensando assim. Não leva isso não, irmão. Amado amigo, não leva esse recurso não, que você vai se decepcionar para sempre, hein? Lembra quando os discípulos, surgiu uma questão entre os discípulos, eu fiquei pensando também nessa questão, porque eles pensaram entre eles quem seria o maior. Eu fico imaginando que foi assim, né? Pedro pregou numa mensagem 3.000 almas, o outro falou, curou não sei quem. Vocês já pararam para pensar, quem será que é o maior de nós, hein? Vamos perguntar para o mestre? Estavam discutindo sobre esse assunto. Talvez alguém disse, não, eu acho que é o Pedro, porque, não, eu acho que é eu. E estava com esse trololó, e Jesus já entendendo o pensamento de seus corações, vocês querem saber quem é o maior? Com certeza formaram fila, com certeza aqueles que já tinham feito muitas coisas, pessoal, é eu. Engraçado que pregaram recentemente sobre Samuel descendo para ungir o rei de Israel, né? O futuro rei de Israel, né? Recentemente nós ouvimos alguma coisa sobre isso. E, eu acho que é eu. Mas quem ama mais a Cristo é eu. Eu não sei como que eles pensaram, mas vocês lembram da resposta do Senhor Jesus, irmãos? Mateus 18:4, os humildes é que são maiores no reino dos céus. Humildes, irmãos, são os loucos, os vis, os desprezíveis. Você já viu humildade no homem? Nenhum homem tem humildade, começa por aí, né? Não vamos dizer que alguém é humilde, tão humilde assim, mas a vida da pessoa leva ele à humildade. Tem pessoas humildes nesse mundo. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 35 diz: para ser maior precisa ser o derradeiro, o servo. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 26, diz que precisa ser o menor. Pensa numa bordoada meio no pé da orelha, né? Que você fica meio... Eu nunca tomei não, né? Mas na época do meu pai era assim, né? A irmã Abigail está ali e já vai dizer, os mais velhos aí sabem como que funcionava, né? Eu acho que é eu, quando falou precisa ser humilde, precisa ser o menor, precisa ser o servo. Talvez o último que falou, eu não fiz nada, gente, eu estou aqui como os 12 apóstolos, mas eu não fiz quase nada. Passa para frente, vem cá, para aqui. É a escolha de Deus, e simplesmente assim. Verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para vós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Paulo aqui está falando primeiro, revelando a maravilhosa posição do cristão. Quando ele diz vós sois dele, ele está falando vós sois de Deus. Ele está falando da origem, irmãos. A fonte, de onde nós nascemos de novo, é de Deus, né? Mas vós sois dele. Dele de quem? De Deus. Está falando do nosso relacionamento, da nossa conversão em Jesus Cristo, é obra de Deus. Não é obra minha. Não é porque agora que eu entendi. Não, troca, é só trocar. Agora Deus me fez entender. Percebe como que é? Eu disse uma vez para um irmão: irmão, você reconhecer a eleição de Deus, o chamado de Deus,
não é desprezo para você, é honra e glória para Deus. Só isso. Você tira você e bota ele. Acabou. Ah, mas eu ouvi o chamado. Sim! Porque se não ouvir, não vem. Mas é ele quem faz. Você está entendendo o que eu quero dizer? É ele quem... Ô surdo, ou você que ouviu tanto tempo. Ah, eu aceito. Por quê? Porque ele já levou você a fazer. Ele já esclareceu por meio da palavra, por meio do seu Espírito. Atos dos Apóstolos diz: e foram salvos todos aqueles destinados, todos aqueles que Deus preparou. É obra de Deus, irmãos. A nossa conversão, o nosso relacionamento que ele está falando aqui é obra de Deus. Jesus Cristo é apresentado aqui como sabedoria, você viu? Olha aqui: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Sabe o que está dizendo? Que ele, por ele, falando dele, nós tivemos entendimento. Essa sabedoria é neste sentido. Jesus foi feito sabedoria, ou seja, Cristo mesmo nos comunicou os conselhos e propósitos de Deus de tal maneira que nós passamos a crer. Cristo que faz isto, por meio do Espírito de Deus. Nós estamos falando da Trindade de Deus trabalhando em nosso benefício, não é? E estas três palavras que se seguem ampliam ainda mais a ideia da palavra sabedoria que nós vimos. Ele fala de justiça, santificação e redenção. Justiça, meus amados irmãos, é a nossa posição perante Deus. Vamos só lembrar o seguinte: que outrora nós éramos pecadores, afastados de Deus, longe de Deus. A Bíblia diz injustos. Mas nós temos sido considerados justos, justificados de toda a acusação que havia sobre nós. É uma das doutrinas que eu mais amo, é a doutrina da justificação. Porque a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. E na mesma hora, ela não é que ela se faz mentirosa. Pela obra de Deus em Cristo, nós nos tornamos justos. Justificados. Sabe o que é justificado? É mais ou menos assim: num tribunal, e vem alguém para te acusar e diz: olha, esse homem já fez de tudo que vocês imaginavam. Tá bom? Vamos dizer que sou eu. Esse homem já fez de tudo que vocês imaginavam. Um dia ele quis ser santo, viu? Lembra que eu contei a história para vocês? Mas ele tornou voltar para o mundo. E é verdade. A justificação é mediante a minha fé em Cristo. Ele me torna justo. Então Deus olha de lá para cá, via um homem injusto, mas agora ele vê Cristo cobrindo ele e o considera justo, justificado.
Ah, mas essa moleza tudo? Talvez alguém esteja pensando, vai nessa, seu besta. Sei não se você não está enganado, hein? É o que a Bíblia diz, irmãos. Não há um justo nenhum sequer, mas por Jesus Cristo nós somos justificados diante de Deus. E o dia que Deus cobrar, não, mas espera aí, aquele cabra lá é imundo, hein? Sim, Senhor, mas eu morri por ele. A morte de cruz, a morte de Cristo na cruz, foi para esse fim. Então essa justiça que nós estamos falando aqui, irmãos, é esta parte, para me tornar justo diante de Deus. Ele continua dizendo, santificação, santificação. E aqui não está falando de um processo somente de santificação. Sabe aquela parte que nós vamos nos santificando as nossas vidas? Não. Deus nos considera santos por Cristo. Lembra que o assunto é Cristo. Eu não sou um santo, não vou ser nunca. Tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer: uma das coisas mais tristes que eu vejo é de ter visto meu pai morrer nos seus antigos pecados. Eu conheci o velho Mário, sabe bem, eu já era moço quando ele faleceu. Mas sabe qual é a tristeza maior, irmãos? É de saber que eu ainda vou morrer também nos meus antigos pecados. Isso é muito triste de saber. Eu arranco um, aparece 3, 4. Sabe? Bicho de pé. Coce, você fala, para que será, hein? Aí vai lá, um bicho de pé. Aí quando olha no pé tem 15. É a nossa condição. Então esse considerado santo é para sempre, sabe? E ele fala também de redenção. E esta redenção aqui também não quer dizer apenas libertação da escravidão do pecado, mas ele está falando da redenção quando eu partir desse mundo, quando eu estiver na presença de Cristo, que Ele me chamar novamente. É a redenção para sempre. Esta é a operação de Cristo na vida do homem. Libertação, redenção mesmo do nosso corpo na vinda de nosso Senhor. Talvez alguém pergunte o que, mas para estas pessoas simples que você está falando? Sim. Para estes aqui, loucos, fracos, vis, desprezíveis, os que não são. Verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, meus amados irmãos, à luz de tudo isso que nós estamos vendo, nós devemos nos gloriar no Senhor. Gloriemo-nos no Senhor. Eu gostaria, assim, de uma maneira rápida, que a gente visse alguns pontos aqui. Primeiro, olha o que eu vou dizer para você. A dignidade da Igreja de Cristo. Essa é a primeira coisa que nós devemos observar aqui. Loucos, fracos, vis, desprezíveis, não tem dignidade nenhuma aqui, tem. Agora nós somos chamados de filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? A dignidade que é esse povo, irmãos?
Não, nós vivemos aqui cansados ainda, na correria ainda, mas é assim que nós somos, filhos de Deus. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não fala assim. A Bíblia nos chama de criaturas dele, por conta do pecado do nosso pai que nós falamos lá atrás, do meu pecado, do seu pecado. Não, nós somos apenas criaturas de Deus, mas podemos nos tornar filhos de Deus por Jesus. Então veja você a dignidade, é assim que eu quero chamar a tua atenção. Lembra que poderosos, nobres e sábios, muito poucos, mas olha a dignidade do povo simples que ele tem chamado, filhos de Deus, filhos do Altíssimo, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, da herança que está guardada. Nós estamos falando, claro, daqueles que são chamados por Deus para fazer parte do seu povo. Irmãos, os piores, conforme o mundo, os piores, tá bom? Os piores, com todo este privilégio que eu estou te falando. Nós devemos de fato apreciar o máximo a graça de Deus. Sabe, quando você aprecia aquilo que Deus fez por você, vai te levar a tomar um segundo passo. Primeiro, então, aprecie, olhe para isto. Não são os nobres, não são os sábios, não são os poderosos, é o simples. Observando isto, vai levar a gente a tomar um segundo passo. Isso nos fará sentir o quanto nós devemos a Deus. Você parou para pensar isso já na sua vida? Simplesmente Deus foi lá e pegou um louco, um desprezado, um fraco, e o tornou seu filho. Será que a gente precisa cuidar da nossa adoração a Deus? Será que a gente precisa cuidar dessa nossa vidinha que Ele deu para a gente, desse corpo que Ele deu para a gente, dessa boca que Ele deu para mim, dessas imensas orelhas que Ele deu para mim? A orelha não faz muito mau testemunho, faz? Mas a boca e o corpo, isso deve nos levar, irmãos, a saber o quanto nós devemos a Deus. Você já parou para pensar que Deus não nos comprou com ouro? Estou vendo o reflexo do pingente da irmã Sandra, ele brilha bonito, Sandra, viu daqui? Está lindo, está até, eu ia dizer, quase que me atrapalhando os olhos, porque esse óculos aqui eu estou vendo mais ainda, sabe? Porque ele apresenta. Mas não é isso que eu quero dizer, não. Não foi com coisas perecíveis que Deus nos comprou. Não foi com dinheiro, não foi com ouro, com pedras preciosas que Deus nos comprou, irmãos. Foi com o precioso sangue de Cristo, e isso deve nos levar a adorar a Deus, a amar a Deus, a servir a Deus. Desde quando se converte, não precisa ficar velho, para agora que eu vou me esforçar. Deve se esforçar quando é novo, quando conhece a verdade, meu amado irmão. Divisão na igreja, versículo 10 do capítulo 1 que nós estudamos. Contendas com aquilo que foi pago um preço tão alto? De modo nenhum.
2 pensamentos, 2 ideias para servir a Deus? De modo nenhum. Por acaso nós vamos desprezar aquilo que Deus fez com a gente? Nos salvando um por um, irmãos, queira você ou não, é assim que Deus fez. Com o mais forte, com o mais fraco, é assim que Ele fez. Nós vamos contender, versículo 10. A obra de Cristo naquela cruz, irmãos, é o centro em relação à salvação dos homens. Ali está a vitória, naquela cruz. Se o nosso Jesus não sobe na cruz, nada feito. Se Ele sobe na cruz, mas não levanta do túmulo, nada feito. Tudo começou naquela cruz. Por isso a gente deve gloriar na cruz de Cristo. Gloriar na cruz de Cristo, não ter vergonha do que Ele fez por mim, não ter vergonha dEle. Verso 27 e 28, eu vou ler novamente, para ver em qual lugar nós estamos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Ele fala de 3 ocorrências de escolheu, mas são 5 na verdade, né? Você percebeu? 5 ocorrências de escolheu. Por isso nós devemos nos prostrar diante daquilo que Deus fez por nós. Se você se considera, ou se está perto disso, ou se é mais ou menos isto, nós devemos mesmo nos encurvar, nos prostrar diante desta, podemos chamar de livre, porque foi assim que Ele quis, não foi por pressão que Ele fez. Livre ação de graça do nosso Deus. Uma maneira de se mostrar é mostrar gratidão. Mostre ação de graças, dê ação de graças na sua vida, nas suas orações, na maneira de servir a Deus. Dê ação de graças e maravilhe-se diante do que Deus tem feito, usando materiais tão imprestáveis, ou nós poderíamos trocar e colocar improváveis. É isso que Deus fez. Ele preparou o seu povo com materiais improváveis aos olhos dos homens desse mundo. E tudo isso exige que a gente glorifique a Deus. Glorifique a Deus. No seu trabalho, na sua escola, no seu lar, na sua família, diante da sua esposa, esposo, filhos, namorados. Glorifique a Deus. Que o Senhor pudesse assim nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.